Olá pessoal, tudo bem? Aqui com vocês o professor Maicon. Estamos aqui para nossa aula do mês de outubro do nosso laboratório de aprendizagem. Na aula de hoje nós vamos estudar a apostila de matemática. Na apostila de matemática nós vamos estudar o assunto chamado sequência numérica. Então o que seria sequência numérica? É o estudo da sequência dos números reais dispostos em uma certa ordem. Esta ordem também pode ser aplicada a outros tipos de sequência que não sejam numéricas, como com figuras, por exemplo. Aqui nós temos dois exemplos de sequências numéricas. O primeiro, o conjunto ordenado 0, 2, 4, 6, 8 e 10 é a sequência de números pares. E o conjunto ordenado 1, 3, 5, 7, 9 e 11 é a sequência de números ímpares. Para recordar, um número par ele precisa formar pares entre eles. Por exemplo, o número 4. 1, 2, 3, 4. Eu consigo formar pares. Que eu consegui formar dois par. Não sobra ninguém. Já o número 3, por exemplo, eu formo um par e sobra um elemento. Por isso ele é considerado um número ímpar, quando não dá para formar pares sem deixar nenhum elemento de fora. Outro exemplo, número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Forma um par aqui, outro aqui, só que sobra um elemento. Por isso, os números que sobram elementos em pares são chamados números ímpares. Nestes dois exemplos, temos outra possibilidade de sequência numérica. Dos números onde o próximo termo é o resultado da soma com o algarismo 2. Então, se a gente analisar tanto esta sequência quanto esta daqui, além de ser uma sequência de números pares e ímpares, nós poderíamos dizer que é uma sequência também onde o padrão é a soma com o número 2, né? 0 mais 2, 0 mais 2 dá 2. 2 mais 2 dá 4. E assim sucessivamente. 4 mais 2 dá 6. Embaixo a mesma coisa. 1 mais 2 dá 3, 3 mais 2 dá 5, 5 mais 2 dá 7. Então, esta sequência ela poderia ter dois padrões diferentes, sendo do números pares ou sendo a soma com o algarismo 2. O que determina como será uma sequência é a regularidade, ou seja, o padrão. Vamos ver um pouco mais sobre isso um pouco adiante. Deixa eu limpar aqui. Quem já brincou de amarelinha, amarelinha é um tipo de sequência numérica, onde nós temos um padrão do número 1 até o 10, respeitando a contagem, né, sem pular nenhum algarismo. Regularidades de sequência. Regularidades de uma sequência. Então, uma sequência numérica ou uma sequência qualquer respeita uma certa regularidade. A regularidade é uma ordem de formação. E os termos que se repetem em uma sequência chamamos de padrão. Então, quando nós temos uma ordem de formação, nós vamos ter um padrão estabelecido dentro dessa sequência numérica. É esse padrão que a gente precisa identificar para saber como que essa sequência se comporta. Portanto, uma sequência é uma regra, um código que precisamos decifrar para identificar e entender essa sequência. Vamos analisar a figura abaixo. Nós temos aqui dois retângulos laranja e um triângulo verde. Dois retângulos laranja e um triângulo verde. Percebemos que a sequência da figura segue um padrão. Qual que é esse padrão? Dois retângulos na cor laranja e um triângulo na cor verde. Este é o padrão. Portanto, poderíamos continuar essa sequência respeitando esse padrão. Se eu fosse continuar, eu desenharia mais dois retângulos aqui, que não ficou nada parecido, e um triângulo. Esta seria a continuação da sequência. Estou respeitando esse padrão aqui, que se repete na sequência enquanto ela durar.
Então esta seria a parte teórica, bem curtinha. E aqui já estão os desafios que vocês deverão fazer no material de vocês. O primeiro desafio é: identifique o padrão da regularidade das sequências. Então aqui na letra A nós temos um padrão estabelecido, é uma sequência de figuras. Então aqui vocês vão desenhar a continuação dessa sequência. Então aqui você pode fazer a continuação dessa sequência. Na letra B, deixa eu apagar aqui que vai atrapalhar. Na letra B a mesma coisa, uma sequência de figuras, onde vocês vão desenhar aqui o próximo elemento seguindo o padrão desta sequência. Letra C, uma sequência numérica com números. Então vocês vão escrever qual seria esse próximo termo que está aqui e escrever aqui qual que é essa sequência, o padrão dessa sequência. Por exemplo, se vocês acharem que está repetindo os números ímpares, vocês vão escrever sequência de números ímpares. Se for números pares, sequência de números pares. Vocês vão identificar, anotar o próximo termo e escrever aqui para mim qual que é esse padrão. O que vocês percebem nisso daqui? O que está acontecendo? Vocês vão escrever aqui. Na letra D a mesma coisa. Preencher esse elemento que falta e escrever aqui qual o padrão da sequência. Número 2, complete as sequências. Então aqui nós temos alguns números e um espaço vazio onde precisa ser preenchido com outro número. Aí repete mais um número, outro espaço vazio, outro número e um espaço vazio. Então vocês vão preencher com um elemento que estaria ocupando essas posições aqui, analisando logicamente esta sequência que tem um padrão estabelecido. Na letra B, a mesma coisa, só que agora com figuras. Temos figuras aqui e um espaço vazio para ser preenchido com uma dessas figuras, de acordo com o padrão desta sequência. Deixa eu ver. E a letra C, nós temos um desenho onde temos alguns números, no que seria umas figuras de alguns picolés, e outros picolés em branco. Então, nesse espaço em branco, vocês vão precisar preencher com um número, como estamos tratando de uma sequência de números. Então, vocês vão preencher aqui com o número correspondente que deve ficar nesse espaço aqui. Número 3, construa a sequência a partir dos padrões estabelecidos. Então, no exercício anterior, vocês iam descobrir qual é a sequência. E nesse daqui eu já defini a sequência. Agora eu quero que vocês construam ela. Eu defini a regra, né? Qual que seria o padrão? Então, a primeira regra é sequência de números. Então, de números, onde o próximo termo é o resultado da soma com 3. Iniciando com 0 e terminando com 30. Então, para não começar em qualquer lugar, nem terminar em qualquer ponto, tem algumas regras. Precisa iniciar no 0 e terminar no 30, não precisa passar disso. Respeitando o padrão que é estabelecido um número somado com 3. A letra B, números iniciados com o algarismo 1. Então, iniciado com o algarismo 1, no intervalo de 0 até 20. Então, vocês vão escrever todos os números aqui que iniciam com o algarismo 1. E a letra C, uma sequência de figuras, usando essas três figuras aqui, onde eu escrevi aqui a regra desta sequência. Vocês vão usar essas figuras, onde o círculo será o primeiro da sequência e o triângulo será o último. E ainda, o primeiro termo aparece sempre 2 vezes seguidas. Então, é importante observar essas informações aqui, que é a que define o padrão. E aí, vocês vão fazer aqui embaixo a sequência numérica,
ou perdão, a sequência com estas figuras, respeitando esse padrão. Bom, e era isso que nós tínhamos para hoje. Esses são os exercícios. Espero que vocês vão resolvendo e quando tiver dúvida pode estar entrando em contato por mensagem. E na próxima aula eu estarei gravando a resolução para fazer a correção dessas atividades. Então, até lá!